Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para a esfera celestial. Mas isso é só pelo Espírito. Por isso que nós precisamos invocar esse nome tão precioso, amados e amadas irmãs. E é nesse nome, amados e amadas irmãs, que nós vamos reinar com o Senhor. Para isso nós precisamos perseverar, mesmo havendo tantas dificuldades. Mas vamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Jesus, ungido de Deus. Então, não esqueçam, invocar nos traz paz. Amém? Louvado seja Deus. Depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, com certeza Deus já nos preenche e nós estamos firmes na sua presença. Aí podemos abrir a nossa Bíblia para lermos o que Deus tem hoje para cada um de nós. O que Deus vai nos mostrar para cada um de nós hoje na sua palavra. Louvado seja Deus. Hoje são 18 de novembro e ele pede que nós leemos Ezequiel 37 e 38, Tiago 2, Salmo 117 e Provérbio 28, 1. Leiam com calma, amados, dependendo do Espírito. Porque é só pelo Espírito que nós podemos sentir e ter firmeza que Deus nos está revelando a sua palavra. Portanto, vamos ler na presença de Deus. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza o Senhor tem nos falado. Amém? Louvado seja Deus. E hoje aqui na Bíblia, ele pede Ezequiel 37, e os irmãos já leram esse capítulo, que fala sobre um vale de ossos secos. Ele mandou Ezequiel profetizar em cima desses vales. Eu estava ponderando um pouco. O poder de Deus é tão grande naqueles que deixam ele trabalhar, que Deus falava e os ossos iam se movimentando. Começou a encher os tendões. Isso eu estava ponderando um pouco. É nós quando, amados e amadas irmãs, quando cremos no Senhor. Nós, quando cremos, começa a encher esses tendões. Que nós éramos vazios, sem Deus, né? Estávamos mortos. Mas graças a Deus pela sua palavra. Pelo alguém orou por nós e alguém pregou para nós. Graças a Deus, todos nós que já cremos, começamos a se encher de tendões. Louvado seja Deus. Esse é o poder do Evangelho. Quando nós falamos pelo Senhor, com certeza as coisas acontecem. Principalmente surge a vida. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que eu e vocês precisamos pregar a vida. Não pregar só conhecimento. Principalmente a vida. Porque a vida é quem salva as pessoas. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, se enchermos de Deus, ó Senhor Jesus, aí sim, nós podemos abrir, que estamos estudando, né? O alimento diário, graças a Deus, cuja série é Deus nos chama para o seu reino e glória. Portanto, amados e amadas irmãs, nós somos úteis sim ao Senhor, porque Ele está nos chamando hoje para o seu reino e glória. E nós devemos fazer o que, amados? Sim e amém. Louvado seja Deus. Não vamos ficar analisando. Deus está me chamando, eu vou analisar. Não. Eu vou dizer sim e amém. Porque é Deus que está me chamando. Isso, amados e amadas irmãs, é um privilégio para cada um de nós. Esse chamamento de Deus para o seu reino. Louvado seja Deus. Esse é o série do alimento diário. E o título é
o poder do Evangelho. Louvado seja Deus. E esse poder do Evangelho, amados e amadas irmãs, está dentro de nós. O Evangelho é o poder de Deus. E esse poder está dentro de mim e de vocês. É só nós queremos usá-lo. Sim, se abram para ele. Deixe ele trabalhar. Aí sim, esse poder que está dentro de nós faz a diferença em qualquer canto e em qualquer situação. Foi escrito pelos nossos queridos irmãos Esasmar e Pedro Dong, dois irmãos encabeçados no Senhor. Mas lembrem-se bem, amados e amados irmãos, não ele só pode ser encabeçado por Deus, eu e vocês também. É só nós querermos. Eles querem, Deus usa um bastante. Se eu e vocês quisermos, Deus também vai nos usar. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, a, a leitura está bem desfrutando. Uma visão panorâmica é o tema geral da semana. E hoje a leitura está bem desfrutante, muito encorajadora. Tem a leitura bíblica, Atos 17, do 16 ao 30. Louvado seja Deus. Depois lê com oração 1 Tessalonicenses 9 ao 10. Olha o que ele diz para nós. Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve ao nosso ingresso em nosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus verdadeiro, vivo, aliás, e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Portanto, aqui Paulo estava dizendo que os irmãos em Tessalonicense, Paulo ficou impressionado, né? Porque eles cresceram, é uma igreja nova, mas cresceram muito. Então, isso foi preciso Paulo falar coisas que eles não entendiam. Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus, Deus, onde vai, como fez com esses ossos secos, a vida é restaurada e ressurge novamente aonde Deus vai e a sua palavra. Louvado seja Deus. E o título hoje é A Repercussão da Convenção, que é sobre os irmãos em Tessalonicenses. Os irmãos têm vários pontos bons, são 7 parágrafos bem desfrutantes, mas tem uns que me chamaram mais atenção ainda. Mas eu vou ler o primeiro, que é para os irmãos ficarem bem desfrutantes. Para compreender um pouco mais a cultura e a religião dos gregos, relembramos quando Paulo foi para Atenas e, com muito esforço, pregou a respeito de Jesus e sua ressurreição. Veja só, com muito esforço. Não foi fácil Paulo pregar a ressurreição de Jesus, mas, graças a Deus, que Paulo nunca desistiu do Senhor e nunca recuou. Esse era um homem de Deus. Louvado seja Deus. Como o assunto gerou grande repercussão, os antenenses conduziram Paulo ao Areópago para melhor discutir. Louvado seja Deus. A sociedade da época não aceitava a ideia de haver apenas um Deus. Por isso, o fato de muitos gregos crerem no Evangelho repercutiu em toda a Macedônia. Tá vendo? Eles não aceitavam um único Deus. Eles queriam vários deuses, aqueles deusezinhos do D minúsculo, né? O nosso Deus é diferente. É o D grande, Deus altíssimo. Louvado seja Deus. Ele assim, a cultura grega era repleta de imagens de Deus, tá vendo aqui? Deuses pequenininho e deusas. Os teatros exibiam história de mitologia grega e a moral era ensinada como exemplo dos deuses e semideuses. Tudo estava relacionado à religião politeísta. Então acreditavam em um Deus, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, era muito contrário à cultura e à religião da época. Portanto, esses politeístas, eles acreditavam só em vários deuses. Por quê? Porque o Deus que ele acreditava, eles pensavam que eles faziam tudo para ele. Por isso que eles não criam no Senhor. Eles pensavam que aqueles deuses que eles criam, tudo que eles pedissem, eles faziam. Por isso que eles eram politeístas e vários deuses. Os gregos que creram sofreram grande discriminação, isolamento da sociedade. Tá vendo? Quem creu no Senhor eram isolados, eram discriminados. Isso nós sabemos que nós podemos ter exemplo também aqui, né, filhos? E quando eu, por exemplo, quando eu criei,
eu, a maioria dos, entre aspas, amigos meus se afastou de mim, dizendo que eu estava doido. Mas, graças a Deus, Deus começou a me mostrar que Ele realmente é o verdadeiro Deus. E eu deixei aos pouquinhos Deus trabalhar em mim. E hoje, graças a Deus, o Senhor continua trabalhando em mim. E eu creio em um só Deus, só um. O Deus Altíssimo. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que me dá vida a todo momento. Louvado seja Deus. O testemunho alcançou diversos lugares, pois a decisão deles foi muito forte. Tá vendo? Eles decidiram por Deus, então os tessalonicenses cresceram bastante. O testemunho valeu a pena, viu? Os gregos não aceitavam o evangelho de um só homem, de um tirano ou imperador, que se fazia de Deus, tá vendo? Eles queriam só levar vantagem, né? Por isso que eles não aceitavam. É válido lembrar que, assim como o faraó do Egito se julgava um deus, o mesmo ocorreu com os imperadores romanos. Isso gerou nos gregos a aversão ao domínio de tudo por um só homem, semelhantemente transportando esses modelos para a área religiosa. Os gregos acreditavam que possuíam um único Deus e não Deus era um perigo. Tá vendo? Eles acreditavam nisso. Que possuir só um Deus era um perigo. É por isso que os irmãos aumentam dizendo assim, acrescentou assim, Satanás incutiu na sociedade humana o conceito politeísta, transmitido a ideia de que ter um só Deus é perigoso, porque seria espécie de tirano. Mas o Senhor, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, amados e amadas irmãs conosco, nós cremos que só existe um Deus. Louvado seja Deus. Mas Paulo sempre foi ousado. Então, eu e vocês temos que ser ousados onde nós estivermos e pregar o que Deus manda, que só existe um Deus. E esse Deus, ele é o nosso Senhor Jesus. Ele é quem pode fazer todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Desse mesmo assim, Paulo em Atenas pregou sobre o Deus único, tá vendo? A ousadia de Paulo, que criou o céu e a terra, afirmando que nele todos vivemos, nos movemos e existimos. Que é ele que nos dá vida, o ar para a nossa respiração e tudo mais. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos ser esses que, aonde chegarmos, ter aquela repercussão, nós causar impacto sobre o nosso Deus. Louvado seja Deus. E aqui tem uma frasinha bem desfrutante, e assim, como vimos, os apóstolos enfrentaram problemas religiosos, culturais e políticos, porque pregaram um rei que assumiria todos os reinos deste mundo, estabeleceria seu reino eterno. Tá? E a ousadia de Paulo com seus cooperadores, seus companheiros, né? Eles pregavam o único Deus, o único rei que pode dominar todos. Esse é o nosso verdadeiro Deus. Então podemos imaginar como os gregos e o Império Romano reagiria contrariamente à pregação dos apóstolos. Com certeza eles não iam concordar com o que Paulo estava falando. Isso acontece muitas vezes com nossas vidas. Podemos estar num canto e pessoas ao contrárias ao Senhor. O que podemos fazer? É não retroceder e falar o que Deus está mandando nos dizer. Amém, amados? Amém, amadas? Esse é o poder de Deus. Louvado seja Deus. E, por fim, eu vou ler só aqui o 5 dizendo: passado o período da clássica da Grécia antiga, no século XIV a.C., Filipe, segundo da Macedônia, dominou a Grécia, que tinha em Atenas um importante centro político e cultural. Após sua morte, seu filho Alexandre o Grande, né, deu prosseguimento às conquistas e expandiu muito o Império Macedônico. Em aproximadamente 10 anos, ele conquistou toda a região, chegando até a Índia. É o tal do Alexandre o Grande, com certeza. Este homem, ele, com certeza, com esse poder, por causa do pai dele, né, foi um também que não aceitou um só Deus. Alexandre o Grande havia estudado em Atenas, numa escola que seguia a filosofia de Aristóteles. Por essa razão, espalhou com seu império macedônico a cultura grega,
misturando-a com a cultura oriental dos países conquistados. Essa mistura tornou-se o que hoje é chamado de helenismo, o berço da cultura ocidental. Por meio da expansão macedônica, a cultura e a língua grega espalhou-se por todos os lugares. Aqui é uma coisa muito séria. Esse homem, o Alexandre, tinha muito poder, com certeza, né? Na época, ele espalhou toda essa cultura, misturando com a política. Isso é muito perigoso. Os estudos da história de Israel percebemos a razão porque legítimos judeus lutam pela pureza da raça judia, repudiando por completo a hemanização, pois visa evitar que a crença judaica se misture com a cultura grega. No entanto, alguns judeus ensinavam o grego em detrimento do hebraico, porque naquela época, quem não falasse o grego era considerado bárbaro, e ninguém queria ficar marginalizado. Como todos procuravam aprender o grego, houve a hegemonia da língua e da cultura grega. Com todo esse contexto, conseguimos entender ainda mais o ambiente que cercava o período do surgimento da igreja em Tessalonicenses. Isso aí estava tudo ao redor de Tessalonicense. Por isso que Paulo, graças a Deus, amados e amadas irmãs, Paulo era encabeçado em Deus, porque só Deus podia dar essa repercussão na vida dos Tessalonicenses. Isso trazendo para nós hoje, nós também podemos, encabeçado em Cristo, dar essa repercussão aonde as pessoas não crerem em um só Deus, crerem em vários deuses. Eu e vocês podemos sim ser usados como Paulo a pregar um só Deus e esse verdadeiro. Portanto, não esqueçam, amados e amadas irmãs, vamos pregar esse Deus único e verdadeiro, que fez os céus e a terra. E esse Deus, hoje, está dentro de mim e de vocês. Amém? Louvado seja Deus. E não esqueça, amados, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Creiam, louvado seja Deus. Bom dia na presença de Deus. Sim,